impulsionar, sabe o quê? Vendas. Vou repetir. Tecnologias, no plural, ela colocou aqui, inteligência artificial para impulsionar as suas vendas. Alessandra Paz, bem-vinda mais uma vez. Obrigada. É sempre bom estar aqui com vocês. Até brinquei com o professor. Eu falei, olha, dali a pouco é eu que tô fixa aqui. Tá lá. Tá vendo, professor? O mundo gira e a Alessandra tá aqui. Terceira semana seguida ou quarta? Terceira semana. Terceira semana. A gente gosta demais das suas dicas. Ai, que bom. E eu gosto muito da leveza com que você compartilha também. De forma serena e as pessoas vão conseguindo absorver. Lendo a nossa pauta, você ouviu, né? Tecnologias, no plural, inteligência artificial, para impulsionar as vendas. Quem está achando distantes da realidade é para os grandes. Bobagem, né, Alessandra? Bobagem, porque hoje a gente tem ferramentas e tecnologias, né? Ferramentas de inteligência artificial e tecnologia que propicia uma grande vantagem competitiva para pequenos negócios, para médios negócios. Às vezes a gente pensa que só as grandes empresas têm acesso a isso. E não, existem outras alternativas que a gente pode implementar no nosso negócio e impulsionar, melhorar o processo, impulsionar as vendas, facilitar o dia a dia e a gente se dedicar realmente para aquilo que a gente sabe fazer, vender, por exemplo. Né? Então, gostei. Alessandra, quando a gente fala da questão da tecnologia, eu percebo que tem um fenômeno, que é as pessoas estar na tecnologia e não saber que está na tecnologia. É verdade. Tá muito forte isso. Eu estou, nesse período de campanha, percorrendo o interior, os municípios, tá? E eu vejo as pessoas constantemente fazendo loucura com o celular na mão e dizendo que não sabe mexer com tecnologia. Pois é, né? E acaba assim, a gente somos imigrantes digitais, né? Talvez nascemos numa época em que a tecnologia da comunicação e informação, né? Ela não existia, que é o advento da internet. Então, a gente aprendeu a usar a tecnologia. E após, né, a geração seguinte já é nativos digitais. Só que é importante a gente lembrar que tecnologia é muita coisa. Né? Eu costumo dizer assim, ó, tudo que Deus criou é nato, né? Sim. Tudo que o homem criou é uma tecnologia. Então, essa mesa, esse microfone, ela é tecnologia. Sim. Porém, a gente diferencia as tecnologias. Quando a gente fala de internet, de rede de comunicação, a gente está falando de tecnologia da informação e comunicação. Então, aí a gente vai diferenciando. Uma das questões que as pessoas pensam, justamente por não dominar, e não são poucas, que é assim, quando eu falo em fazer investimento em tecnologia, se pensa em valores muito altos. É isso mesmo ou existe investimentos perto de zero para você melhorar a tecnologia? Eu acho que quando a gente fala de investimento, principalmente nessa área, o melhor investimento que devemos fazer é em conhecimento. Porque existe alternativa sim, né? Então, se eu não tenho conhecimento, eu contrato um profissional que o tenha e me ajude a direcionar melhor como implantar isso. Mas, é claro, né? A gente vai ter equipamentos, vamos ter ferramentas pagas, não pagas. Então, a escolha disso, né? Como é que eu faço a curadoria e vou escolher o que é melhor para o meu negócio? Então, às vezes eu tenho ferramentas... Hoje mesmo, num cliente, eu estava implementando uma ferramenta gratuita para a gente entrar com um processo automatizado, utilizando gestão à vista, para gerenciar melhor esses processos de forma gratuita. Essa mesma cliente, ela estava vendo uma ferramenta semelhante, em que ela pagaria, por exemplo, uma mensalidade de R$ 1.800. Então, eu estou entregando a mesma eficiência, custo zero, só pela escolha da ferramenta que vamos utilizar. Então, existe sim. A Alessandra, na semana passada, fez, inclusive, uma lista, né? Eu tirei foto, encaminhei para algumas pessoas que pediram por aqui essas ferramentas. E quando se fala em tecnologias, né? Inovação, a gente pensa em muitas possibilidades, mas você trouxe aqui a inteligência artificial, né? Então, eu gostaria também, Alessandra, que você trouxesse luz, né? Porque muitas pessoas ficam imaginando e não conseguem materializar o que é, de que forma. Porque hoje, por exemplo, eu mostrei uma foto, eu falei, olha aqui, eu tirei uma foto
tem um aplicativo que eu uso para edição de foto, e aí ele falou que é uma mensagem lá que ele me surpreendeu com a versão da foto com a tecnologia. Um rascunho, né? Isso, com a inteligência artificial. Uhum. Eu não pedi para ele, mas ele me ofertou para ver como é que faria. Mas tem muita gente que acha que é ou só para uma imagem ou para um vídeo e não consegue ver, não consegue compreender como é que vai auxiliar nas vendas. Então, eu gostaria que você falasse dessa sua forma didática, né, bem transparente, simples para as pessoas que querem aumentar a venda hoje. Está começando o mês, como é que pode colocar a IA ali para colaborar nesse sentido? Eu até pensei num roteirinho para que a gente possa realmente, você que esteja aí nos ouvindo, consiga imaginar o seu negócio nesse roteiro, se imaginar também em relação às suas habilidades, se você, né, dentro das suas habilidades, o que você consegue fazer e você consiga estruturar isso. Uhum. Então, vamos pensar o seguinte, quando a gente fala de inteligência artificial, o que está no momento hoje que todo mundo fala é o quê? ChatGPT. Sim. Então, virou o boom, né? Uhum. Das pessoas, todo mundo quer usar ChatGPT, todo mundo quer gerar copy, texto, né? E estão usando, e é para isso mesmo que foi criado, é para que a gente utilize mais, que a gente otimize nosso tempo e realmente dedique tempo para aquilo que a gente é bom, né? Esse é o ponto. Então, a gente pode usar o ChatGPT, mas vamos usar o ChatGPT olhando para o nosso negócio. Uhum. Então, primeiro ponto, se eu quero vender mais, eu tenho que conhecer meu cliente. Lembra lá da primeira Sim. que a gente falou de CRM, né? Sim. Então, eu tenho que conhecer meu cliente. Quem é meu cliente? Vamos supor que eu tenho um salão. Eu até dei exemplo, né? Eu atendo clientes na faixa etária de 30 a 50 anos, são mulheres, na sua maioria são casadas, na sua maioria trabalha fora. Então, eu crio uma persona. Quando eu identifico quem é meu cliente, eu tenho uma persona. Então, eu posso criar esse imaginário da maioria dos meus clientes, criei uma persona. A partir dessa persona, eu posso digitar ela lá no ChatGPT, né? Nessas características em que eu estou definindo quem são meus clientes. E eu começo a fazer perguntas para o ChatGPT em relação a quê? Quais são as principais objeções que essa persona, que esses meus clientes têm em relação ao produto ou serviço que eu ofereço? Quais são as principais dores que esses meus clientes têm e que eu posso resolver? Eu posso melhorar aqui meu processo, eu posso implementar e posso resolver. Talvez uma dor é o atendimento. Eu posso melhorar meu atendimento e vender mais. Quais são os desafios? Quais são as principais frustrações que elas têm em relação a outros serviços que elas fizeram no concorrente ou alguma coisa assim? Quais são as experiências negativas que elas tiveram? Então, isso são pequenas perguntas que eu vou lançando lá e eu vou tendo algumas respostas que ele vem trazendo de acordo com a persona, de acordo com o perfil que eu coloquei no início. Uhum. Olha quanta informação eu tenho ali para eu conseguir trabalhar. A partir daí, né, eu posso ver quais são as necessidades não atendidas, quais são as queixas, enfim. A partir daí, eu posso pedir para ele, olha, baseado em tudo isso que você escreveu, gere para mim, 150 ideias de posts para eu utilizar na minha rede social. Sim. Ele mesmo vai criar legenda, a mensagem que vai no seu post. E vai sair lá tudo escrito bonitinho, só para a pessoa que está ouvindo seguir. Exatamente. Então, assim, é claro que eu posso aprimorar isso. Olha, a partir daí eu quero que você gere 150 ideias de posts para eu publicar na rede social. Esse post tem que ser... Aí eu tenho que colocar as características que eu quero. Uhum. Tem que ser chamativo, tem que ter cunho comercial, tem que ter uma linguagem assim. Então, eu posso dar as características e aí ele vai me trazer essas ideias e eu posso colocar tudo isso numa tabela de Excel ali, ó, 150 linhas com todas as ideias, com todos de forma organizada. A partir daí eu falo assim, tá, eu tenho conteúdo para 150 dias. Uhum. Certo? Tem conteúdo para 150 dias. A partir daí, nessa mesma tabela, se você utiliza Canva ou outro tipo de ferramenta para gerar arte, por exemplo, eu posso ir lá, escolher uma base, um fundo, colocar foto, né? Tirar assim, colocar aquela só
aquele ícone para receber a foto, deixar a fonte, deixar a minha logo, já deixo preparado só para receber. Vou lá embaixo, no último item lá do Canva, tem lá aplicativos. Eu clico em aplicativo e escrevo ali na busca lote. Por quê? Porque eu quero criar tudo aquilo em lote. Eu quero aquelas 150 artes prontas, por exemplo. Então, eu consigo colocar... Nunca cliquei em lote, só na minha vida. Não sabia nem que estava lá. Tá lá? Procura o lote, minha gente. Quero um lote para viver. Senhor, eu fazendo um por um. Fazendo um por um. Alguém faz uma figurinha minha com a cara de palhaça aqui, por favor, seu Pinheiro. E um lote na frente. Né? Alessandra, por que você não me contou isso antes, mulher? E olha que eu tentei, já fiz assim uns 10, 15 tentando otimizar a minha vida. Vou usar hoje, vou te mandar mais tarde, hein? Então, manda. Então, aí você foi lá, criou em lote. Então, você vai colocar o ícone que você quer criar desse lote. Então, você coloca, eu quero que tenha imagem e eu quero que tenha o texto. Posso pôr som também? Pode, mas aí depois você vai ter, tem muito ajuste, né? Então, eu falo assim, para você criar tudo de uma vez, é importante assim, imagem, texto, eu acho que é mais fácil. Aí você pega lá, ele vai te dar a opção de onde você quer tirar. E você vai clicar lá na arte base, clica lá onde está o texto, você clica com o botão direito e você fala assim, ó, da onde vai vir o dado daqui? Aí você vai dizer, ó, vai vir do texto. E aí você clica na imagem, botão direito, de onde vem o dado? Da imagem, da tabela de imagem. A partir dali, você clica gerar e ele vai gerar 150 posts. Automaticamente, você só vai fazer o ajuste. O Canva também, você já tem a possibilidade de fazer todos os agendamentos. Então, você já agenda e deixa a postagem automática. Ou seja, você não vai precisar parar a sua vida para fazer uma postagem se você tiver essa organização. Exatamente. Aí quem está ouvindo falando, mas eu não sou bom, eu erro, aí tem que voltar, não tenho paciência. Mas consegue, é didático, você está falando da forma que é gratuita ou não? Sim, o Canva, ele tem, é óbvio, né? Se você quer imagens aprimoradas, algum tipo de recurso aprimorado, você vai ter que pagar. Sim. Né? Então, a gente não pode fugir disso. Mas eu acredito que o custo ainda é muito baixo pela eficiência que você vai ter em relação a você ter todos esses recursos e postar automaticamente. Olha o tempo. O tempo é algo valiosíssimo hoje. Alessandra, e quem está ouvindo a gente está falando, Marcela, eu estou com dúvida, como é que eu vou conversar com esse chat? Eu sento, preciso digitar, eu falo mesmo, né? Como a gente faz com o celular. Essa resposta vem imediatamente para quem até se sente meio constrangido de tentar, inibido, não sei se consigo ou não. É muito didático o sistema para esclarecer, para dar esse estímulo para as pessoas hoje. Começa perguntando algumas coisas assim, escreve, vai lá, digita. Ele tem reconhecimento de voz, mas vai lá, digita, né? Pergunta para ele o que você é, né? O que é o chat. Ele vai te respondendo e você vai tendo um diálogo ali. Então, vai te facilitando para você se familiarizar. Faz sozinho, né? As primeiras vezes você ficar ali. Faz sozinho. Eu acho que é interessante. Tem a versão, né, 3.5, que é a versão gratuita. Ela é rasa, eu já aviso, ela é rasa. Ela não tem um grande banco de consulta. Então, a versão paga do ChatGPT já é uma versão um pouco mais completa. Esse valor pago, ninguém me perguntou aqui, mas estou perguntando lá, quanto custa? Você tem mais ou menos noção? Vai ser em torno de $20, né? Então, mensal? Mensal. R$100. Por aí, cento e poucos Mas reais. tem muito repertório, né? E, gente, eu fico impressionada. Eu acho que todo dia eu fico impressionada quando vou preparar minhas reportagens e muitas vezes uso a ferramenta. Você tem que dar detalhe do que você quer mesmo. Sabe aquela pessoa curiosa? Vai exercitando. E assim, às vezes eu pego assuntos que não são da minha área porque sempre me impressiona. E é como é precisa, né? O tom que você quer, o público que você quer. É demais. As possibilidades são muitas. Eu acho assim, para você que ainda não fez e está começando, comece com uma pergunta simples. E aí você aprimora, faça a mesma pergunta aprimorando a sua pergunta. Fala assim, ó, seja persuasivo agora. Sim. Faça isso. Ou seja, a mesma pergunta, mas dando elementos comportamentais, dando tom, enfim. E aí você compara as respostas para você ver que
é totalmente diferente. Você tem outro resultado. Bom, a partir daí eu falo assim, aí a gente vende mais quando a gente aparece. Sim. Então, quantas empresas... Você tem seu site? Não tenho. Marcela. Ai, que absurdo. Faz de novo a figurinha da palhaça. Mas eu tenho uma rede social bastante ativa. É por lá que 98% dos meus clientes me contratam. Mas o site seria um bom portfólio para você. marcelavasconcelos.com.br. Não tem. Alguém já deve ter isso, né? Aí é bom você consultar o seu domínio. Vamos com o seu mudar. nome. Dona do faleiro, ninguém tem. Acho que Aí, não, porque a dona sou eu, proprietária, inclusive. Exatamente. Aliás, tem que registrar isso antes de... Já registra antes. A Alessandra me ajuda com isso. Vamos Tem embora. tanto empreendedor que não registrou. É rápido? É rapidinho. rápido, Você vai fazer uma consulta no registro.br. Isso. Coloca lá, né? Se já Já tem a registra o domínio, você registra disponibilidade. quantos domínios você quiser. Exato. O senhor tem registrado, professor? Tem alguns. O senhor tem alguns. site? Tem registrado site, tem registrado uma empresa, o nome da empresa para que o outro não coloque. Registro Sim. importante. Repórter CBN nos chama. Daqui a pouco a gente continua. Manda sua pergunta para cá que daqui a pouco tem mais empreendedorismo em pauta. Horas 39 minutos, quarta-feira, hein? Vou liberar você a partir das 17 para se divertir um pouco nessa quarta quente. Mas antes disso, tô te dando uma boa notícia, que eu vou te autorizar, inclusive. Mas a gente segue aqui com o nosso faleiro que te interessa, com as bênçãos de Washington Guimarães. Fomos obedientes, né, Washington? Tudo certo no horário, repórter, break. É isso, Washington? Posso seguir feliz da vida aqui, o nosso faleiro? Obrigada, Washington. O que seria da gente sem você, Washington Guimarães? Absolutamente nada. E você valoriza o Washington, porque o Washington tá saindo daqui que hora, Washington? 10 da noite. Fazendo o quê? Organizando o faleiro político. Tá vendo, professor? Nós temos um homem que põe ordem na casa. Esse é o homem que trabalha. É isso. Eu vou agradecer a nossa audiência maravilhosa, qualificadíssima, que me fez de palhaça, atendendo aqui aos meus pedidos, porque descobri que o Canva tem lote. O que mais que eu descobri? Que não tem um site. Jogou na minha cara também, Alessandra. E eles fizeram. Anderson, será que eu consigo mostrar? Não consigo, eu de palhaça aqui que eles mandaram. Será que você consegue fechar aqui em mim para eu mostrar para eles? Não sei se dá. Dá, Anderson? Esse Anderson consegue? Ó, se você não aprender com a Alessandra aqui no empreendedorismo... Não é você, não sou eu, né? Olha lá, palhaça. Ó, você vai ficar assim também. Ale, obrigada por compartilhar conhecimento. Nós paramos na questão do domínio, não era isso? Do domínio. Então, ter o seu site, né? Então, para ter um site, é importante que a gente tenha um domínio. Registre esse domínio para Custa caro? Não é tão caro. A gente paga anual, então vai dar em torno... É uma taxa anual, então vai dar em torno... Eu não estou muito por dentro, mas vamos colocar aí uns R$70. Eu acho muito... Se for diluir o ano, né? É muito barato, né? E a pessoa faz sozinho? Quem nos ouve, opa, vou fazer o meu hoje, vou providenciar. Precisa contratar alguém? A própria pessoa faz? Então, pensando em otimizar custo, claro, né? A gente tem algumas ferramentas que você consegue fazer seu próprio site sozinho. Eu trouxe duas, né? A gente tem aí a Wix ou Vix, como queiram, algumas pessoas chamam de Wix, outras chamam de Vix, enfim. É uma ferramenta bem intuitiva, então se você já tem a sua logo, você vai colocar a sua logo, vai colocar qual é o ramo do seu negócio, ela vai dar um formzinho, formulário para você ir preenchendo de início, e em seguida ela pergunta, olha, qual que é o estilo de site que você gosta? E aí ela vai te entregar um site pronto, você vai fazer as alterações do texto, né, que vai do conteúdo que vai ter no seu site. Isso o ChatGPT pode te ajudar. Então, sim, né, a questão ali do Canvas também com imagens, ou você pode consultar imagens que podem ser utilizadas de forma gratuita. É importante isso, né, que tem imagens que têm direito de imagem, então você tem que pesquisar sempre aquela base que você pode utilizar de forma gratuita. E aí você consegue fazer a customização do seu site.
Depois você vai fazendo os ajustes finos. Ah, eu vou vender através do site. Eu quero que o site venda. Eu quero um e-commerce. Você vai linkar, por exemplo, o Wix tem o link para criar o e-commerce. Você cadastra os produtos, você cadastra a link de pagamento e começa a fazer a gestão de pagamento. Você consegue conectar ele à rede social. Então, você vai montando a sua rede, né, com o seu site. Tem outro também, eu quero só um portfólio, só um site institucional. Tem o Gamma, né, Gamma, que também ajuda você a criar um portfólio de apresentação, por exemplo, de produto. Ele tem uma IA, então ele vai te ajudar. Você vai escrever o que você quer, ele vai te trazer uma sugestão e depois você só vai fazendo as configurações. Então, tem bastante ferramenta que você consegue criar seu site. Bom, Ale, mas eu queria também ter um agente, ter um vendedor digital. É possível? Será que é possível a gente ter um vendedor digital, alguém que venda para mim 24 horas? Um funcionário bom? Um funcionário bom, aquele que eu não preciso... Senso da carteira? Diuturnamente. Tem, né? Então, existe também ferramentas em que eu consigo criar, né, vendedores digitais ou agentes digitais para vender para mim 24 horas via WhatsApp. Mas tira aquele jeitinho nosso. É óbvio, né? A gente nada substitui o ser humano. É importante falar isso. Mas otimiza muito o processo. Se é um produto que é fácil de vender ou um serviço que é fácil de vender, eu posso, às vezes, é um serviço, eu quero fazer captação para trazer ele para fechar o contrato aqui comigo. Então, eu vou configurar todo a ferramenta para chegar até esse ponto de marcar a agenda, para assinar o contrato comigo. Então, eu vou configurar. Essa ferramenta chama Zaya.app. Então, você consegue também configurar aí um agente digital para fazer os seus atendimentos e vender automaticamente. Você tem um vendedor aí 24 horas. Sim. O que resta, então, para nós depois disso? Ter o produto para vender. Ter o produto, ter o serviço para prestar. E prestar um bom serviço e vender um bom produto e dedicar para o atendimento, para aquilo que a gente é bom. Sim. Que é o principal, né? Que é o principal. É importante ter essa organização. Eu tenho uma pergunta aqui, que eu já vou aproveitar, que meu WhatsApp deu uma travada, mas, se Deus quiser, abriu aqui. Quem pergunta é a Priscila, né? Marcela, vocês falaram aí das postagens e eu quero que a Alessandra me oriente se cada rede social tem um perfil, ou se alguma delas, e aqui no caso ela pergunta se é o Instagram ou o TikTok, é uma ferramenta mais poderosa para realmente ter venda e não curtida, porque ela está cansada de ter curtida, visualização, mas não vira venda. Primeiro é você entender seu público. Onde está seu público? Então, às vezes, eu já tive cliente que fez essa mesma pergunta, fala, mas eu impulsiono lá, eu tô lá no TikTok, eu tô no Instagram e tal, mas o público era um público de idade um pouco mais avançada e ele estava onde? No Facebook. Não estava no Instagram nem no TikTok, né? Não, ele não vai ver TikTok, ele não vai ver aquelas postagens, porque ela não estava usando o Facebook. Então, o primeiro ponto é a gente saber onde está meu cliente. Onde ele fica? Lembra da persona que eu comecei a falar falando dela? Onde vive. É verdade, gente. Eu tenho que saber onde ele está. Então, adianta eu dedicar energia, fazer impulsionamento. Com quem eu quero falar, né? Com quem eu quero falar. Isso. E não adianta também tudo isso se o produto for ruim ou o serviço for prestado. Exatamente, porque aí é uma via de mão dupla. Da mesma forma que eu estou me expondo lá, vendendo, anunciando, eu vou ter aqueles comentários de gente que também não está gostando, enfim, que vai fazer o seu feedback negativo. Sim. Isso não é bom para o negócio. Então, é uma via de mão dupla. Então, primeiro eu tenho que saber onde está esse cliente, né? O TikTok hoje é uma ferramenta muito interessante. Muita gente perde bastante tempo ali, mas para venda, transforma em venda, sim. Até porque é uma ferramenta um pouco mais divertida. Então, assim, ela é um conteúdo variado. É claro que você vai produzir muitos vídeos e esses vídeos que você produz lá, você pode aproveitar em outras redes sociais. Eu falo, nada é perdido, né? Então, você consegue aproveitar. Perfeito. Faltou alguma informação? É importante também lembrar que
a sua organização interna tem que estar boa. É verdade. Não adianta. A minha tá ótima, né? Eu ir lá colocar um agente, ó, vende para mim. Aí chegou a venda, o que eu faço com ela? Não tem um produto, desperdiça a venda. Não tenho produto, não controlei meu estoque, não tenho um pós-venda, então... E o por trás, né? Então, a empresa, ela tem que estar preparada, não adianta eu impulsionar, utilizar tecnologias, utilizar IA para impulsionar minhas vendas se meu negócio não está organizado. Sim. Então, minimamente, né? Eu tenho que ter uma organização, eu tenho que ter talvez uma esteira de vendas. Alessandra, nem sistema eu tenho. Eu tenho um salão, eu tenho uma oficina, não sei. Nem sistema eu tenho. Como é que eu faço? Crie o mínimo do processo possível, né? Existem ferramentas que nos ajudam nisso. O Pipefy, por exemplo, é uma ferramenta de esteira de processo que utiliza a metodologia do Kanban. Então, você consegue recepcionar um formulário, você consegue dar o andamento nele em termos de processo, você consegue ter um dashboard depois de tudo que você atendeu. Então, você configura do seu jeito. Ele tem uma IA implementada em que você fala como que seu processo acontece e ele cria sozinho, automaticamente, e você vai só fazer os ajustes. Aí entra numa questão aqui que o Eziel perguntou, né? Ele tem um produto, ele criou um site, mas não conseguiu, o site dele não rodou, né? Mas aí a questão não é só o site, né? Não é só o site. Às vezes, por exemplo, no caso dele, se eu tenho, ele tem só as redes sociais e às vezes o fluxo dele maior é as redes sociais. Então, ele ainda não tem uma necessidade, por exemplo, de um site. Talvez ele tenha a necessidade de um portfólio para visualizar melhor e organizar melhor as informações. Por que eu falo do portfólio? Porque às vezes o portfólio é mais vendável, ele já tem uma linguagem que você vai olhar de forma orientada para a venda. Diferente de você olhar uma vitrine no Instagram e ali tem várias coisas misturadas. Então, não dá o direcionamento que talvez o cliente, que realmente vai direcionar para esse fechamento de venda que o cliente quer. Então, essas ferramentas, essas tecnologias ajudam nesse ponto, de orientar também o cliente. Alessandra, o Luciano mandou uma mensagem antes de rodar. Eu gostei da pergunta dele, porque, resumindo, vocês vão ouvir aí. Ele disse que o boca a boca dele é sensacional. E aí, como é que faz para melhorar a abordagem na internet? Escuta só, não sei se alguém já fez esse questionamento para você. Boa tarde. Eu trabalho no ramo de consertos de máquinas de lavar, geladeiras das marcas Brastemp, Consul e Electrolux a domicílio. A minha clientela, ela está nos condomínios residenciais de alto luxo. Seria uma classe A, B e a classe C, né? Um atendimento VIP a domicílio. A minha propaganda é quase toda boca a boca. Já tentei impulsionar na internet, mas não tem um grande resultado. O custo não vale a pena. Qual a melhor ferramenta para eu trabalhar no meu ramo de atividade para fazer o marketing pela internet? Tá lá. A partir de hoje, só dessa mensagem eu já vou fazer sempre com o senhor, Luciano. O senhor tem assessor também, né, professor? Já viramos clientes. Você também, Alessandra, tá nesse bolo aqui também. Já. E aí, como é que faz? O boca a boca dele já é incrível. Como é que melhora o que já é bom? Aí, vamos dizer assim, ó, a arte dele, ele não vai só direcionar, por exemplo, no Instagram, só lá na internet. Se o boca a boca dele funciona, ele tem que usar mais a ferramenta, por exemplo, do WhatsApp Business. Porque ele disse que o padrão é luxo, né? Aqueles condomínios chique lá, que é o grande público dele. Exato. E principalmente, talvez um pós-venda, e ele pedir indicação, ou ele pedir, olha, me indica, tal. Isso funciona, que são estratégias que ele pode adotar, né? O que é bom a gente indica. Deixa um mimo no final ali na casa, né? No apartamento. Funciona também. Funciona também. Eu tenho uma cliente que é maravilhosa, que essa que eu vou falar de boca cheia. Tá comigo há quase 3 anos. Graças a Deus, os meus clientes estão há bastante tempo comigo. E ela vende ovo caipira. É o melhor da vida, já disse isso aqui. Toda entrega de ovo caipira. Nunca falhou. Ela entrega semanalmente, quase no mesmo horário, e sempre tem um presente, um carinho. Uma flor, um bolo, um quindim, um pão de queijo, um cookie, um cappuccino. Eu não sei como ela consegue, porque ela entrega muito. O ovo dela é o melhor da vida, porque olha que benção, na minha casa só entra ovo caipira há mais de 2 anos e a excelência é sensacional. Como é que não indica uma mulher dessa, gente? Como não indicar? Por isso que o negócio só tende e aí até para melhorar esse planejamento, que eu imagino que deve ser uma logística complicada para ela, a tecnologia ajuda. A IA também. A IA também. Então, ela consegue organizar os processos dela, ela consegue, por exemplo, melhorar aí a dinâmica dela de atendimento. Talvez,
Para ela, às vezes, é simples. Coloca lá no chat GPT, talvez, frases em que eu possa mimar o meu cliente através de frases. Cria aí, frases personalizadas. Então, ela coloca o perfil do cliente, ela fala, cria tal, e ela vai conseguir otimizar. Não, e vem umas frases assim, tipo, como é que foi o seu dia? Imagino que é agitado. Esse bolo é para você acalmar, passar um café, ter um momento com a sua família. Eu vou lendo e já vou ficando tranquila. Acolhida, professor. né? Você sente o quentinho no coração. É isso. Exatamente. Então é uma dica boa para o seu Luciano que está ouvindo a gente. Também. Eu confesso que esses dias aí, nessa correria, eu tenho tido altas conversas com a Luzia. A Luzia tem sido útil para mim. Luzia só quer mexer com dinheirismo comigo. Não vou ceder a Luzia, professor. Não, comigo está sendo legal. De vez em quando eu preciso resolver alguns problemas, assim, que eu lido muito com texto, né? E falta um pouco de criatividade. Então eu coloco o que eu tenho e ela completa para mim, assim, numa boa. Mas o senhor está pagando ela bem, né? Acerta 90%. Só no cartão de crédito, né, Bruno? Ela está indo bem. Não, a gente tem um acordo lá. A gente já... eu dou uma pensão para ela e ela dá atenção para mim. Olha aí. Alessandra, mais algo que queira pontuar antes da gente, é claro, falar de Univag para as pessoas que nos ouvem agora? Vamos lá. Tem algo muito legal e muito interessante para quem está nos ouvindo. No dia 14 vai iniciar uma turma, né? Uma disciplina optativa de inteligência artificial. Gostei. Então, você pode se matricular como aluno especial para essa, né, disciplina de inteligência, Fundamentos da Inteligência Artificial. Alessandra, não sei nada, não sei por onde começar. Comece iniciando com esse curso, com essa disciplina optativa, será aos sábados à tarde, ao vivo. Olha só, você não vai precisar sair da sua casa. Então, procure o Univag, né? Nos procure lá, a gente está de portas abertas. O professor que vai ministrar essa disciplina é um professor extremamente fantástico, o Joelmo Fraga. Ele está assim, muito animado e preparando assim, altas coisas, pensando em vários nichos, né? Em várias áreas do conhecimento. Então, vai ser muito proveitoso. Então, se você quer iniciar, quer usar melhor o que a inteligência artificial tem a oferecer e aproveitar melhor isso no seu negócio, comece tendo conhecimento. E a gente tem ali o curso como optativo, e aí você pode se matricular como aluno especial e iniciar essa jornada da inteligência artificial conosco. O Univag está sempre aí inovando, de portas abertas, e sempre é um grande prazer receber a comunidade para contribuir também, né? Devolver à comunidade o que a gente vem aprendendo dentro da academia. Adorei! Maravilha. Então, não perde a oportunidade. Alessandra, muito obrigada por sempre aceitar os convites e vir aqui, é sempre dinâmico. Manda os links para mim, quem quiser, eu mando foto como fiz das outras vezes, porque a nossa intenção é contribuir, que a gente possa se reencontrar em breve. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, espero vê-los em breve e sempre estou aí também ouvindo vocês, participando aí como ouvinte em todos os programas. Da próxima vez vocês vão fazer a figurinha minha dando a volta por cima, tá? Com tudo ok já aqui, né? Superando o lote. Superando os lotes da vida. E essas dicas da Alessandra, para mim já serviu bastante coisa. Já estou em alguns caminhos aí que eu não trilhava. Tomara que seja assim para você também que nos ouve. 15 horas e 55 minutos. Vou pedir para